Olá, queridos alunos. Mais uma vez nós estamos aqui então para fazer a nossa live. E é importante que todos permaneçam com os microfones no mudo, né? E a hora que os professores, Padre Márcio, professor Eduardo, disponibilizarem as perguntas, e a gente pode fazer pelo chat ou por voz, né? Mas de forma organizada, de forma ordenada. Mas é importante que vocês mantenham todos no mudo nesse primeiro momento, enquanto eles fazem as aulas dele. Mais uma vez, nós estamos aqui, eu, Padre Murilo, administrando as perguntas, o Alex na parte, o Diácono Alex na parte do áudio e da infraestrutura, e o Padre Márcio Katashi está administrando a disciplina de Introdução à Sagrada Escritura, e agora estamos com o Hudson Corrolan, que é o nosso professor de Teologia Fundamental na segunda parte. Hudson, não, desculpa, Eduardo Corrolan. Então agora é com vocês, Padre Márcio. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Acho que nós podemos fazer uma breve oração invocando as luzes do Espírito Santo sobre nós, que Ele nos auxilie nessa noite, nos ajude e nos conduza para que nós tenhamos bastante proveito nesse momento de estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes pela luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como da outra vez, na nossa última live, nós vamos fazer, em primeiro lugar, uma pequena introdução, vamos falar um pouquinho sobre as nossas disciplinas, e logo em seguida nós vamos abrir para as perguntas, né? E estaremos respondendo as questões aí que vocês enviarem para nós. Vamos lá então. Estamos chegando na nossa última live do curso de introdução à teologia bíblica, de introdução à Bíblia. Foi uma jornada interessante para mim. A grande novidade, né? Eu falei na última aula, na última live nossa, e para mim tem sido não ter a interação com os alunos como a gente está acostumado. A gente sempre teve uma interação muito próxima, né, através do curso de teologia para leigos, presencial, e era mais ou menos o que ditava a tônica do curso. Então eu gostaria de aproveitar uma pergunta que foi postada pela Rosa Maria Fernandes Scalvi, no dia 28 de agosto. Ela fez para nós uma seguinte pergunta. Na live, na nossa aula 2.1, depois na live também, eu falei que antigamente a gente não tinha acesso à Bíblia e muitas vezes as pessoas tinham até medo de ler a Bíblia e abalar a sua fé. E ela pergunta, como assim? Quais são essas passagens? Né? Eu estou vendo a Rosa ali. Atendi, demorou, mas atendi a sua pergunta, viu, Rosa? E vamos lá, então. Isso tem muito a ver com o que a gente estudou ao longo desse semestre. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos textos que são difíceis por causa da linguagem. Vamos tomar, por exemplo, os apocalipses, né? Eu uso no plural porque a linguagem apocalíptica é uma coisa que começa na profecia, depois do exílio. Por exemplo, o profeta Daniel tem muita linguagem apocalíptica, Ezequiel, depois o próprio Senhor Jesus fala várias vezes em linguagem apocalíptica. Naqueles dias 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outra será deixada, né? Ou naqueles dias a lua se tornará vermelha como sangue, então se verá o Filho do Homem, até culminar na grande obra apocalíptica que é o Apocalipse de São João. É o tipo de obra que as pessoas não leem, e quando leem sai totalmente deturbado, né?
Quantas vezes você já assistiu algum filme de terror que fala, por exemplo, que vai nascer uma criança que vai ter uma tatuagem 666 em algum lugar do corpo e esse vai ser o anticristo? Quando você estuda, você vai entender que o anticristo não é citado no Apocalipse, ele é principalmente nas cartas de São João. Ele fala que o anticristo é aquele que acreditou no Cristo e abandonou a fé. E aí o anticristo seria, em grego, mais ou menos aquele que foi desungido, que recebeu uma unção e abandonou. Não é um Cristo ao contrário, como se fosse Jesus Cristo é o Filho de Deus e o anticristo seria o filho do demônio. Então essas coisas fazem parte do nosso imaginário, elas dão medo. E quando você lê o Apocalipse, aquelas passagens que falam dos gafanhotos, que tinham cabelo de mulher e rabo de escorpião e vão torturar as pessoas. Então esse é um ponto. Algumas linguagens são muito difíceis, por exemplo, a linguagem apocalíptica, que usa muitos símbolos que para nós não fazem sentido. Então causa medo, espanto. Um outro elemento que causa espanto são o que nós chamamos de antropomorfismos, que é mais ou menos o seguinte: quando a Bíblia atribui, na sua linguagem, a Deus algo que é próprio do ser humano. Um exemplo, na passagem da Arca de Noé, quando termina o dilúvio, Deus exterminou toda a humanidade, sobrou apenas a família de Noé, aí ele faz o arco-íris e a Bíblia diz assim: então Deus se arrependeu daquilo que tinha feito. Mas peraí, se Deus é perfeito, como que ele se arrependeu? Não é? E pior ainda, nossa, matou a humanidade toda, depois pensou, nossa, foi mal, exagerei, desculpa aí. Então, a gente tem que ter uma chave de interpretação, a gente tem que entender o ponto de vista do autor, para entender o que Deus quer revelar através daquela passagem, de maneira que ela faça sentido para nós. Ela não esteja em contradição com a imagem de um Deus que é amor, que é compaixão, que enviou o seu Filho para nos resgatar. Então a gente precisa da tradição da igreja para entender essas passagens, porque elas causam escândalo. E, aliás, o terceiro tipo de linguagem que eu acho que causa muito escândalo é a brutalidade que a gente vê em determinados livros. Nós estamos agora falando do profetismo, então nós falamos já de diversas guerras que aconteceram. E mesmo as guerras da conquista da Terra Santa. Quantas pessoas morrem, são chacinadas, e é tudo colocado como se fosse castigo, vontade de Deus. Quando você lê, por exemplo, o livro de Josué, você vai ver que conforme eles vão conquistando aqueles povos, é dada a ordem para que se extermine todo homem, mulher, criança, inclusive os animais. Aí, em primeiro lugar, isso é um escândalo, né? A violência que é cometida. Em segundo lugar, não faz sentido, porque se você entra numa terra que é extensa, com um grupo pequeno de pessoas, você mata todo mundo, não sobra ninguém para cuidar da terra. Então não faz nem sentido. Como que a gente interpreta essas passagens? Em primeiro lugar, pensando na misericórdia de Deus e na sua condescendência. Ele desce até o nível daqueles seres humanos e eles usam a sua linguagem para expressar os mistérios de Deus. E a linguagem humana hoje está muito abaixo do mistério de Deus. Imagina naquela época, antes da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles reproduziam em Deus as suas próprias feições. Daí a violência, daí às vezes aquele Deus que castiga. E aos poucos Deus vai se revelando na Bíblia de uma maneira gradual até a gente chegar à concepção do Deus amor, que vem com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação. E é por isso que a Bíblia exige interpretação, que vem através da exegese, que é o estudo do contexto bíblico, da linguagem daquela época, do momento em que eles estavam vivendo, e exige também a hermenêutica. Nós, cristãos, vamos ler esse texto e que nós entendemos deste texto à luz de Cristo. Então essa tem sido a tarefa desse curso, e é por isso que agora a gente está passando os livros proféticos de uma maneira especial, com uma ênfase na história, quem foram os reis, o que esses reis fizeram, as guerras que aconteceram, para que a gente possa entender como era difícil a vida naquela época.
e que muitas dessas coisas que a gente lê na Bíblia que são difíceis de entender são reflexo do que aquele povo vivia naquele momento, tá bom? Assim, eu vou encerrar. Perguntem depois, aproveito para perguntar que essa é a nossa última live, né? Com o Padre Márcio, pelo menos, para estar tratando da questão da teologia bíblica nesse nosso curso. Depois pergunta só pela plataforma, né? E passo a palavra agora para o Eduardo, que vai falar sobre a introdução à teologia. Muito bem, obrigado. Boa noite, queridos amigos teólogos. É uma alegria enorme poder retornar, porque eu já gravei faz uns 6 meses as aulas, então voltar a esse estúdio aqui, estar nesse ambiente com grandes amigos aqui, os padres do diácono, e dizer para vocês que a nossa missão de teólogos, de catequistas, de formadores dentro da comunidade, ela está se iniciando nesse primeiro semestre aqui de teologia, e que nós tenhamos vontade, força, né, perseverança. Outro dia eu estava conversando com uma aluna nossa que disse que para mim estava com dificuldade para assistir às aulas por causa do número de compromissos e tal. E eu disse o seguinte, tenha paciência, porque às vezes a vida fica meio atribulada nesse momento, mas logo em seguida Deus abre as portas e você consegue se organizar. E não desista, falei para ela, não desista, por quê? Porque é muito importante que a gente esteja em condições preparados para falar, para proclamar a palavra de Deus e para entendê-la também, né? A gente ouvir as coisas, quando a gente está com a missa, quando a gente vai assistir uma missa com o padre e na homilia e ver toda aquela exploração do tema, né? Como o padre aborda, e ali a gente fica admirado e fica bebendo daquele momento ali de sabedoria e volta para casa refletindo, pensando. Eu sempre procuro memorizar alguma coisa importante da homilia do padre para que eu faça um exercício mental durante a semana de executar, de realizar aquilo de fato na minha vida, né? Porque às vezes a gente vai para a missa com tantos problemas, e todos nós temos, é claro, né? A vida vai cercando a gente com os compromissos e com as aflições da vida. E às vezes a gente sai de casa na missa faltando 10 minutos, chega na igreja faltando 1 minuto para a missa. Eu falei isso nas aulas. A gente tem que estar preparado, né? Então, como teólogos, como membros dessa comunidade, dessa igreja, nós queremos que ela cresça, né? Que essa igreja cresça, que nós tenhamos acesso às informações. E essa oportunidade, essa iniciativa do Padre Márcio, Padre Murilo, do Diácono Alex, de dar esse início ao curso de teologia, possibilitou isso, né? Quando eu comecei na primeira aula falando sobre os pilares da igreja, os 3 pilares da igreja, a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, ressaltando e dando ênfase à importância que a igreja tem, porque ela está muito estruturada, está bem estruturada, é muito organizada, né? A igreja tem problemas, como todos os lugares, como todas as pessoas, como todas as instituições do mundo. Mas se você olhar para o que a igreja se propôs, para aquilo que a igreja vem trazendo ao longo dos séculos, a tradição apostólica, os ensinamentos, a vivência, a espiritualidade, a religiosidade da nossa igreja, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, é tão bonita de ver, de experimentar, de participar, que a gente olha para as outras, não querendo fazer uma comparação com as outras religiões, mas eu olho às vezes, assim, um olhar crítico realmente de como as pessoas estão vivendo. Às vezes você se pega assistindo um programa de alguma denominação evangélica, e você vê que falta para eles liturgia, falta para eles uma história dentro da realidade da espiritualidade. Não é a apostolicidade falar que nós somos a Igreja de Cristo porque nós levamos esse nome apenas. Não é isso. É a vivência ao longo dos séculos. É o esforço que tantos padres, tantos irmãos ao longo de uma vida toda tiveram para trazer essa igreja do jeito que a gente recebe ela hoje.
com a alegria que a gente recebe ela hoje. Né? O esforço que a igreja fez ao longo de 15, 20 séculos, mas nos primeiros 15 séculos, antes de existir do Gutenberg inventar a dita cuja da impressão, foi a transcrição, os monges lá que transcreviam os textos bíblicos manualmente, para que nós pudéssemos em todas as igrejas do mundo ter um pedaço, um trecho da Bíblia pelo menos, se não era possível tê-la na sua completude, para que hoje a gente pudesse experimentar, ter essa sensação, essa liberdade. E eu acredito realmente que a viabilização desse curso de teologia abre as portas para você e para todas as comunidades aqui de Bauru e região, para essa experiência mais profunda da igreja. A gente sai da superficialidade de frequentar a missa uma vez por semana, né? Ser católico uma vez por semana, uma hora da missa, e começa a expandir o nosso leque de opções, a nossa cultura, o nosso entendimento da igreja, o nosso entendimento da fé católica, o nosso entendimento da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, da Sagrada Escritura. Eu estava assistindo algumas aulas do Padre Márcio que vocês estão assistindo. Vocês são muito abençoados de ter o Padre Márcio. Estou fazendo média com ele, não gosto disso, mas eu vou ser sincero. Eu dei 50 para ele me falar de bem. Quanto eu assisti na faculdade minha de teologia e eu assisto às suas aulas, dá uma pontinha de inveja ali, porque falei, puxa, eu podia ter tido esse lá, eu teria expandido mais, eu teria pesquisado mais, eu teria brigado mais. Mas assim, eu sempre fui um aluno de questionar, de pegar o telefone, ligar na secretaria da faculdade, me dá o telefone do padre, eu quero falar com ele, eu preciso falar com esse padre sobre essa questão da Bíblia. Quer dizer, não só ser um questionador, mas alguém que quer aprofundar na fé, aprofundar na palavra de Deus. E eu tive uma sorte dupla, na verdade, no final da faculdade. O Padre Márcio foi meu orientador no final do curso, na minha trabalho de conclusão, que para mim foi uma riqueza, porque eu vivo a experiência do Ministério de Música há mais de 30 anos, bem mais disso, e ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso, as dicas que ele foi dando, os livros, as referências bibliográficas, me enriqueceram tanto, ou mais, não vou dizer assim, não desmerecendo, mas me enriqueceu tanto ou mais que uma faculdade toda, porque eu tive a oportunidade, naqueles últimos 12 meses de preparação ali de trabalho, me aprofundar e ver quão rica é a liturgia da igreja, e como a gente sabia pouco. E aí eu me pego lendo os livros. Esse dia eu estava lendo um livro do professor Felipe Aquino, que ele escreveu sobre liturgia. É um livro antigo, já de 2000 e pouco, mas eu comprei recentemente. E aí você vai lendo, vai se sintonizando na liturgia da igreja, e falei assim, nossa, como a gente não sabe tudo, né? Como a gente precisa aprender muito, como a gente precisa experimentar, se dar a oportunidade de aprofundar e de buscar esse conhecimento. Né? Logo depois que eu falei dos pilares da igreja, da tradição, eu comentei um pouco sobre a Sagrada Escritura, deixei claro a parte importante da Sagrada, eu fui falar como ler a Bíblia, como acessar as informações ali, como se sintonizar dentro da Bíblia, porque no primeiro momento, eu vou falar para vocês, a minha experiência com a Bíblia foi vendo, a minha catequese primeira foi minha mãe, que era uma mulher que de manhã levantava, pegava a Bíblia, lia, no final do dia você via ela com a Bíblia na mão. Então isso despertou em mim o desejo da leitura, do conhecimento. E eu li algumas vezes a Bíblia e falei assim, bom, a literatura é ótima, agora eu preciso aprender a Bíblia, de verdade. E aí comecei a procurar realmente alguns livros, algumas informações, me aprofundando. Né? Entendo que num curso de 3, 4 anos, não dá para você aprofundar o conhecimento da Bíblia em nenhum livro, na verdade. Quanto menos 73 livros, como nós, católicos, acreditamos nos 73 livros, que é o canão da nossa igreja, da nossa Bíblia. Né? Então, assim, busquei passar para vocês um pouco sobre a Bíblia, assim. Depois, o que eu falei? Fui falar um pouco sobre os documentos da igreja, falei sobre quando teve o Concílio Vaticano II, falei um pouco sobre o compêndio do Vaticano II, falei um pouco sobre o Catecismo da Igreja Católica, sobre o Código de Direito Canônico, alguma introdução.
ressaltei a importância do catequista. Muitos de vocês já são catequistas, alguns estão mergulhando nesse curso aqui para se tornarem bons catequistas, ótimos catequistas, né? E aí, eu sempre falo, a gente não precisa ser um legalista para falar. Segunda-feira agora eu estava dando um curso de batismo aqui na São Judas e falei sobre isso. Falei, a gente precisa ser legalista para falar da palavra de Deus, mas é preciso que a gente aborde alguns aspectos que são importantes, como, por exemplo, o artigo 874, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, que fala sobre as condições para ser padrinho, né? Eu me lembro de umas pesquisas, quando eu comecei a preparar o curso de batismo, com o padre Juliano, uns 7, 8 anos atrás, eu fui ler algumas coisas da internet. É claro que a gente não pode dar todo o crédito, todo mundo que a gente lê na internet, mas um relato de um ex-governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros Filho. Ele tinha mais de 2.000 afiliados. Dentre eles, alguns dos irmãos dele, que não sabiam nem o nome. Então, quer dizer, não é isso que a igreja ensina. Não é isso que nós vamos ensinar e que vocês vão, comigo, trabalhar na catequese. Né? A gente tem que colocar uma consciência no povo. A gente não consegue, num curso de formação de batismo, de 1h30, 2 horas, transformar, converter ninguém. Não é isso. Né? A gente tem que conscientizar. Quando você tem a oportunidade, como eu, de lidar com jovens, trabalhar com crisma, e você tem a oportunidade de amadurecer o coração desses jovens e partilhar com eles um pouco da sua sabedoria, mas principalmente aquilo que a igreja precisa que eles saibam, o conhecimento sobre os sacramentos, o conhecimento sobre a liturgia, sobre a missa, a profundidade que é a missa. Né? É o sacrifício, sim, mas é a experiência mais maravilhosa que a gente pode ter de um encontro com Deus vivo, a Eucaristia, você se tornar sacrário vivo de Deus. Talvez essa seja a maior riqueza que nós tenhamos, talvez não, eu acredito que seja a maior riqueza que a gente tem na igreja. Poder receber Jesus Eucarístico das mãos do Padre, que em persona Christi consagra, e na transubstanciação do pão e do vinho, nós recebemos, mergulhamos no corpo eucarístico de Jesus. E já não somos mais os mesmos. Somos renovados, transformados, modificados. E essa modificação, essa transformação, ela tem que refletir no mundo. A gente não pode ser bom com Deus dentro da missa, na hora da comunhão. A gente tem que ser bom com Deus onde quer que a gente esteja. E com isso, eu já até falei isso na primeira aula. A gente não precisa tatuar aqui na testa 100% de Jesus, encher de camiseta, de tatuagem, de pulseirinha de Jesus. Não, não é isso. Mas a nossa postura católica tem que dizer quem nós somos. Né? Quando a gente é cercado por um ambiente pernicioso, uma linguagem que não nos agrada, aqueles grupos que ficam mandando só porcaria, só pornografia para o nosso... Você acaba se excluindo ou exclui aquilo que... Quer dizer, você busca meios de mostrar com o seu modo de agir que você é católico. Né? Sem dar lição de moral, sem querer parecer superior, sem a soberba, porque Deus não admite isso, não gosta disso. Mas na nossa humildade, na nossa simplicidade de católicos, de cristãos, acreditar que nós temos os mecanismos, as ferramentas para levar esse mundo para o caminho de Deus. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Lá. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Veja quantas pessoas nós podemos converter, quanta gente pode levar para o céu através da nossa fé, do nosso exemplo, da nossa caminhada. Nós, toda a nossa família, todos aqueles que nós amamos. Então, eu agradeço demais a oportunidade dessas semanas estar com vocês aí, falando mesmo que seja por vídeo, mas me senti muito feliz, muito lisonjeado, muito realizado e assim, ansioso de que esse curso cresça, que vocês se desenvolvam, que vocês mergulhem mesmo na teologia da igreja, nos livros que a gente vai colocando ali, as indicações, os materiais que eu vou preparando, depois eu vou passando para o Padre Murilo, para o Alex, para que eles vão inserindo para vocês ao longo do curso aí, para que a gente possa se enriquecer. Enriquecendo, nos unamos e formamos essa grande igreja que é a Igreja Católica, a Igreja de Jesus. Muito bem. Lembramos que agora nós vamos abrir para as perguntas
e que nós vamos ter uma breve interrupção para trocar a live, né? A live é uma duração máxima de 1 hora ainda, não conseguimos, infelizmente, mudar o nosso Google Meet para o profissional. Então nós vamos agora mais ou menos uns 40 minutos ainda e depois nós vamos continuar em outra sala que vocês vão receber o link em breve. Pedimos que vocês enviem as suas perguntas. O Padre Murilo vai estar fazendo a moderação para nós. Muito bem, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para ser feita com as experiências que vocês assistiram até o momento, do Padre Márcio e agora do Eduardo? Você está no site, não? Está no chat. Estou no chat. Eu queria perguntar. Muito bem, Rosa. Pode falar. Dá um pouco de vergonha perguntar, porque parece que a gente não entende muito, é meio chato, mas vamos lá, vou criar coragem de perguntar, tá bom? Não é bem uma pergunta, assim, uma dúvida em relação ao conteúdo, mas é uma dúvida, assim, uma reflexão em relação à leitura da Bíblia, né? Como católica, desde que nasci, né, a gente sabe das nossas falhas em não conhecer as Sagradas Escrituras como a gente deveria, né, como católico que somos. E a gente nunca, falando por mim, e sei que muita gente fala isso também. E agora com o curso, aprendi até que em casa tenho 6 Bíblias e eu nunca tinha pensado que todas são iguais, achando que Bíblia era tudo igual, mas não, tem a Bíblia lá, Ave Maria, tem a Bíblia do Pereirinho, tem a Bíblia pastoral, para mim já aprendi agora, estou sendo honesta. Aí como a gente tem essa questão, né, católico não lê a Bíblia, por que as igrejas, que a gente, pelo menos as que eu conheço, a gente não tem o hábito, o costume de levar a Bíblia para a igreja? A gente usa o folhetinho lá, o Deus Conosco, né? De onde que surgiu isso? De onde que veio essa prática nas igrejas católicas, diferente dos evangélicos, né, que levam a Bíblia? Eu não sei se é uma pergunta muito boa, assim, mas eu tenho essa curiosidade. Muito obrigada. Sim. Obrigado pela pergunta, Rosa. Se quiser também complementar. Em primeiro lugar, por causa da antiguidade da nossa igreja. Nós somos numa época em que o texto ainda é... Tá sem som. Tá sem som? Pronto. Tá ouvindo agora? Beleza. Então, agradeço pela pergunta, né? A resposta é mais ou menos na seguinte direção. Nossa igreja ela é muito antiga. Então, nós somos de uma época em que ainda não havia tradução da Bíblia na nossa língua, né? Então, imagina que a igreja, a primeira missa no Brasil foi celebrada em 1500 e pouco, né? E nós passamos a celebrar em português em 1969, se eu não me engano. Até então era só latim. Nesse meio tempo, era muito difícil que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. E as questões vão gerar aí 2 problemas. A primeira é aquela que você mesmo falou, das traduções, das versões da Bíblia. Para a gente conseguir utilizar a Bíblia na liturgia, nós teríamos que achar uma versão e falar, ó, todo mundo precisa trazer a mesma Bíblia. Por exemplo, todo mundo vai trazer a pastoral, todo mundo vai trazer a Ave Maria. Se você tem um grupo pequeno, por exemplo, um grupo de oração ou de catequese, é fácil. Agora, uma missa onde vão centenas de pessoas é um pouquinho mais complicado, né? Para os evangélicos isso é mais fácil, porque normalmente eles têm uma única tradução que eles admitem, né? Na Igreja Católica não acontece isso,
E o segundo problema é que é uma tradução litúrgica, que é a tradução que nós encontramos nos nossos lecionários, que são os livros que contêm as leituras das missas dominicais. Essas versões litúrgicas, em primeiro lugar, a CNBB lançou recentemente a revisão da Bíblia da CNBB, que é a mais próxima do texto litúrgico. Então, agora nós temos mais ou menos um referencial na Bíblia, né, que seria a Bíblia da CNBB. Mas antes disso a gente não tinha uma Bíblia que tivesse uma tradução próxima da litúrgica. E a dificuldade também dos textos litúrgicos, eles foram se consolidando ao longo de milênios, sabe? Então, por exemplo, quando é uma festa de Nossa Senhora e vem aquela leitura: surgiu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Você olhar, vai estar lá Apocalipse 10, versículo 1, não vou lembrar agora como que está, obviamente, mas só tentando dar um exemplo, mais ou menos. De 1 a 2B, de 3B a 4C, de 4C, porque elas foram escolhendo os versículos que mais representavam o que se celebrava naquele dia. Então você não tem uma sequência certinha. Isso torna o acompanhar na Bíblia desconfortável para nós. Então são os três problemas. Em primeiro lugar, porque a gente não tem essa tradição de levar a Bíblia, porque a nossa liturgia é muito antiga e ela foi feita para ser escutada, né? Hoje nós temos um grande problema da tecnologia. Minha igreja em Galha, inclusive, vendeu peixe. A igreja mais bonita da Diocese de Bauru está lá em Galha. Se vocês tiverem chance, vão lá conhecer, vale muito a pena. Mas a arquitetura dela, que é a arquitetura antiga, como é, por exemplo, a Santa Terezinha, o Santuário Nossa Senhora Aparecida aqui em Bauru, o som atrapalha muito, tem muito eco, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas o ideal seria que a leitura fosse ouvida, que a pessoa prestasse atenção e ouvisse, né? Para tentar socorrer um pouco, facilitar, foi lançado o folhetinho. Mas você sabe que na minha paróquia a gente aposentou o folheto por causa da pandemia, né? Medo de passar o folheto de um para o outro e contaminar não sei o quê. E a gente já está há um ano sem o folheto e ele não está fazendo muita falta, não. Acho que a gente nem vai assinar mais, né? Coloca as leituras lá no Data Show. Agora, os evangélicos, eles têm um amor grande à Bíblia, isso é admirável, de mostrar a Bíblia, de procurar fundamentação. Mas, por outro lado, essa fundamentação é um pouco dirigida demais. Eles leem um determinado texto, muitas vezes já com uma intenção apologética, né? Uma vez, bateu na porta da minha casa, testemunho de Jeová, né, que eles batem, vão lá mostrar o ponto de vista deles, e normalmente são pessoas muito bem preparadas, né? Só que eles não sabiam com quem estavam mexendo também, né? Aí eu sei da teologia deles, que é diferente da nossa, porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus junto com o Pai. Eles não creem na Trindade. E aí eu falei, vou fazer uma pergunta. Se a senhora me responder e me convencer, eu vou na igreja da senhora. O olho dela até brilhou, né? Falou, se eu converter esse padre, eu vou virar chefe das missionárias, né? Então, pega o primeiro capítulo do Evangelho de São João, o primeiro versículo. Como que está na Bíblia da senhora? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. E tudo que foi criado através da palavra, e nada do que foi criado sem ela. Isso, quem é essa palavra para a senhora? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que a sua igreja explica que ele não é Deus, se o Evangelho abre falando que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus? Não, mas é um Deus, mas é um Deus diferente, não é igual ao Pai. Então vocês creem em dois deuses? Não, Deus é um só. Tá, então me explica, como que fala que é Deus, mas não é Deus, é um Deus, é dois deuses, eu não estou entendendo. Não, Deus é só o Pai. Então a palavra não é Deus? Não. Por que a Bíblia fala que a palavra é Deus? Olha, só me desculpa, eu não vim discutir. Então, você percebe que tem uma casquinha ali. É que, de fato, nós temos uma defasagem muito, muito grande em estudar a Bíblia. Um pouco culpa de nós, padres, porque, de fato, é difícil transmitir a Bíblia aos leigos.
Eu tenho trabalhado com isso desde que de antes de eu ser padre, já tenho 15 anos de padre, eu sei como é difícil acompanhar, né, transmitir, e também porque a maioria dos nossos leigos, como o Eduardo falou, vão lá no domingo, vão na missa, mas não tem um interesse em aprofundar e estudar, né? Tinha o bispo emérito de Lins, Dom Irineu, ele falava que estudo bíblico em paróquia é igual passarela por cima de rodovia em bairro de periferia. O povo faz protesto, que tem que ter, que precisa, porque está um perigo, não tem uma passarela. Aí você faz a passarela, o povo arrebenta o alambrado para passar por baixo, atravessando a rodovia do mesmo jeito. E muitas vezes é isso que acontece. Nós ficamos muito felizes pela procura que o nosso curso de teologia teve, né? Mas nós sabemos que é difícil atingir os leigos para proporcionar um estudo bíblico, né? A maioria das pessoas não tem interesse e não vai. Agora, para encerrar também, porque eu já falei bastante, mas lembra que a nossa liturgia, ela tem duas coisas que a liturgia evangélica não tem. A primeira, ela é estruturada de uma forma a propiciar a unidade de todos os cristãos. Domingo, nós vamos ter a leitura onde Jesus anuncia a sua paixão. Não fui eu, o Padre Márcio, que escolhi essa leitura. E eu sei que o Padre Murilo vai usar exatamente a mesma leitura. E se tiver um padre lá na África, na Austrália ou na China, que é do rito católico romano, todos nós vamos celebrar exatamente a mesma leitura. Não é passiva da escolha. Então o padre não escolhe o que ele quer para ensinar só aquilo. E a segunda coisa, toda a missa dominical tem uma primeira leitura, um salmo, uma segunda leitura e o evangelho. Portanto, 4 leituras bíblicas. Nenhum culto tem isso. Nenhum. O nosso problema é conseguir voltar o nosso coração para a palavra de Deus, para ouvir com atenção, né? O Papa Francisco, recentemente, não sei se vocês viram, ele deu uma chamada de atenção em nós padres, também por causa da homilia. Homilia de 40 minutos, ninguém presta atenção. É para falar no máximo 15, né? E nós estamos nessa caminhada enquanto igreja, temos as nossas fragilidades, mas a beleza da nossa igreja é essa. O nosso culto, ele tem 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Se você parar para pensar, a maior parte do nosso culto é em torno da mesa da palavra. Comunga toda vez, né? Você comunga a palavra para depois comungar a Eucaristia. É que a nossa mentalidade não está formada para isso. Espero que eu tenha respondido, tenha ajudado. Você me permite, padre? Eu tive, há 2 meses atrás, fiz uma pescaria no Pará, lá em São Félix do Araguaia, Mato Grosso, com alguns amigos. O grupo tinha, a maioria, evangélicos. E nos dias à noite, após o dia de pescaria, reuníamos em volta da mesa para jantarmos, batendo papo. E surgiu lá, um dos meninos falou lá, o Eduardo é teólogo, formou na igreja e tal, e os evangélicos gostam da palavra de Deus, não mais que depressa foram lá buscar a Bíblia e começaram a me saraivar perguntando coisas. Tudo bem. Aí ele perguntou, por que você não usa a Bíblia na igreja e usa folheto? Eu falei, e quem disse que o folheto não é Bíblia? Boa. Quem disse que o folheto não é Bíblia? Porque quando você tem uma fração da palavra de Deus, ela é palavra de Deus. E aí você comunga a palavra de Deus no primeiro momento, na teologia da palavra, e comunga o corpo eucarístico, consagrado pelo padre na comunhão. E aí eu fui explicar isso para eles. E aí o primeiro dia, segundo dia, lá pro 5º dia, a gente estava quase na véspera de voltar para cá, começaram a me perguntar sobre por que na Bíblia não está escrito nada sobre o purgatório, e por que a gente acreditava e falava rezava o purgatório, usávamos o purgatório na missa. Por que a gente reza lá se na Bíblia não estava falando? Então, assim, é uma necessidade dos outros de querer se justificar por não ter a nossa tradição, o nosso magistério. E o nosso magistério, é isso que o padre está explicando para vocês, ele escolhe, ele seleciona liturgicamente as leituras para que a igreja reze, se prepare, se forme
se unifique na palavra. Então, a mesma leitura que é feita aqui é feita no outro lado do mundo. Quer dizer, para que todos compartilhem a mesma palavra, que é a palavra de Deus, e ela flua entre as nações. Que é a nossa linguagem. É claro que cada padre tem a sua interpretação, mas num contexto de tradição apostólica, todos vão traduzir esse mesmo texto da mesma maneira. Com algumas diferenças, claro, com a peculiaridade. Nós temos sorte de ter o nosso padre Márcio aqui, que sabe muito de Bíblia, mas às vezes você vai num padre mais simples, de uma região que você conhece, talvez, numa cidade, num padre mais antigo, né, que não teve tanto, não se aprofundou tanto no estudo, e talvez a homilia dele seja um pouco mais simples, mas a síntese, a estrutura da catequese que ele teve e o que ele vai partilhar na homilia é a mesma dele. Não com tanta profundidade, mas é a sagrada tradição da igreja, o magistério da igreja e a santíssima palavra de Deus. Você fez eu lembrar de um momento também, Rosa, interessante. Por que a gente não usa a Bíblia em si? A gente estava fazendo estudo bíblico e nós decidimos rezar o Salmo, agora não vou lembrar o número. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, que fala da saudade de Sião. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos chorando com saudades de Sião. Os inimigos nos pediram, cantai um canto da vossa terra, mas como cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? É um salmo lindíssimo. Só que aí o último versículo dele fala assim, detesto meus inimigos, que alguém pegue as suas criancinhas e as esmague em suas cabeças contra a parede. Esse versículo não estava na versão litúrgica. Então ninguém, a hora que leu, um olhou para o outro e falou, credo. Mas não estava. Aí volta naquela primeira coisa que eu falei, o que isso quer dizer? São Paulo fala para nós que a nossa guerra não é contra carne e sangue, né? Então, numa leitura hermenêutica cristã, a gente entende o seguinte, que nesse mundo a gente vive no exílio, longe de Deus, sofrendo, muitas vezes oprimido, e o nosso inimigo não é de carne e sangue, não são as pessoas, mas esse inimigo vai ser destruído, o mal vai ser eliminado no final, porque Jesus triunfou, né? Então a gente interpreta esse o sentido, não é para sair por aí esmagando a cabeça de ninguém contra a parede, né? Mas se isso vai para a liturgia, esse salmo, nossa, causa um escândalo, entra naquilo que eu falei no começo. Eu cantando esse lá, né? normal. Mas é isso. Agradeço pela pergunta, olha, rendeu bastante. Obrigado. Muito obrigado. O Thomas, ele pergunta o seguinte, na aula 4.2, quando o senhor fala sobre a tabela dos profetas, primeiro, no reino de Israel, entre 814 e 687 a.C., não houveram nenhum dos profetas, foi um período que na tabela ali não aparece nenhum profeta. O que aconteceu? E uma segunda pergunta, como eram escolhidos, chamados os profetas? Pelos reis, por outros profetas ou por Deus? Como se dava essa hierarquia, vamos dizer assim, possibilidade dos profetas? Sim. Boa pergunta. Interessante. Olha, Thomas, o que acontece é o seguinte, a imagem do profeta está intimamente ligada à imagem da monarquia. Passa a existir o profetismo propriamente dito em Israel, no momento em que Samuel vai ungir o primeiro rei, que é Saul. A gente fala que é ali que começou o profetismo clássico, porque o profeta é aquela pessoa que vai fazer a interposição entre Deus e o rei, principalmente, para denunciar os erros, as mazelas da sua época, sob a ótica de Deus. Isso significa que em períodos onde não há reis relevantes, ou não há reis mesmo, haverão poucos ou nenhum profeta. Nós vamos ter a exceção com os profetas do exílio e depois do exílio, mas depois do exílio até Jesus nós vamos ter pouquíssimos profetas, né? Na verdade, se eu não me engano, vão ser quase 2 séculos sem profeta antes de Cristo. Então, é por isso... Né? Depois de Macabeus fica meio vazio, né? É por isso que tem esse vazio que a gente chama de intertestamento, né? Em outros momentos da história mais breve também não havia profetas em ação.
Lembrando que nós temos os profetas que são escritores, que são aqueles que escreveram seus próprios livros, Jeremias, Isaías e assim por diante, e outros profetas que são apenas citados em outras obras, como é o caso de Aías de Silo, de Elias e Eliseu e outros, né? Agora, sobre a vocação desses profetas, a maioria deles, a maioria não, todos eles são vocacionados por Deus, a maioria deles narra inclusive essa vocação em seus livros, em suas obras, né? Ah, eu não sei falar, Senhor, sou apenas uma criança, disse Jeremias ao Senhor quando ele foi chamado, né? Não diga sou apenas uma criança, porque eu falarei por ti. Isaías tem a visão lindíssima do trono de Deus, ele fala, sou um homem impuro e vi a Deus, e aí Deus vem, e o anjo vem e toca o lábio dele com uma tenaz e fala, não, agora você falará em nome de Deus. Então é lindíssimo você ver esse processo vocacional. E até alguns mais bravos, como Amós, vai dizer, olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta nenhum, mas Deus me chamou, eu era vaqueiro, deixei o meu gado lá e vim anunciar a palavra. Por isso, nós chamamos a maioria dos nossos profetas, a maioria não, todos os nossos profetas, são profetas vocacionais. Realmente são chamados por Deus através do Espírito Santo e destacados para essa missão, inclusive porque a maioria deles vão ser inimigos dos reis. Muitos, inclusive, perseguidos, até mortos, né? Jeremias vai ser jogado na cisterna para morrer, vários outros... Elias teve que fugir para o deserto, jurado de morte por causa de Jezebel. Normalmente a profecia autêntica vai colocar eles em rota de confronto com o rei. Por outro lado, o rei tinha os profetas dele, que eram chamados profetas não vocacionais. Esses muitas vezes não falavam em nome de Deus e geralmente eram inclusive idólatras. Veja, por exemplo, os 300 profetas de Baal que serviam a Jezabel. Ou até mesmo na época de Jesus, né? Quando os magos chegam para perguntar para Herodes o Grande onde ia nascer, aparece um sábio e diz, é em Belém, porque está escrito em Miqueias que é lá que o Cristo vai nascer. Então haviam também os profetas, vamos dizer assim, pau-mandado, que estavam lá para dar uma direção espiritual, para ajudar o rei, para tirar a sorte dele, mas esses não falavam em nome de Deus porque eles não eram vocacionados. A profecia depende 100% da vocação da parte de Deus. Inclusive a vida apostólica também, o chamamento de Pedro, de Tiago, de João, de São Paulo, né? Deus chama aqueles que lhe pertencem e ele fala a partir daqueles que lhe chamam. Existiam inclusive também os profetas profissionais, esses da corte, né, como eu falei, mas nenhum deles escreveu um livro para a Bíblia, nenhum deles é relevante, porque não falavam, não eram vocacionados, né? Profecia e vocação estão juntas, estão amarradas, não tem como separar. Muito bem. O Lázaro pergunta se a Bíblia que o Padre Márcio mencionou, né, se está falando a quarta edição da CNBB, que está no link da edição da CNBB. É justamente essa tradução, a tradução litúrgica vigente, o Lázaro. Essa daí que está disponível no site da CNBB, das edições da CNBB, é realmente a última versão disponibilizada para nós aqui, que já contém os textos bíblicos. Mais alguma pergunta? Bom, enquanto se formula alguma pergunta, se puder, eu queria dar uns avisos paroquiais. Né? 5 minutos. Seguinte, nós temos recebido muitos e-mails com questões sobre a mensalidade, pagamento e etc. Então, eu queria lembrar que na seção de questões da nossa plataforma, o Padre Murilo colocou lá dúvidas sobre pagamento, né? E lá ele colocou todo o procedimento, a orientação como é, né? Então, deem uma olhadinha lá e às vezes, se tiver alguma outra dúvida, eu acho que é bom colocar, porque muitas vezes a gente recebe por e-mail a mesma dúvida, várias vezes, né? Então, ali a gente esclarece.
Lembrando que ali tem o Pix, a gente paga ao Centro de Pastoral, né, o Centro de Pastoral da Diocese de Bauru, que está nos cedendo a conta para o recebimento. Pedimos que, se possível, seja pago até o dia 20 de cada mês e que o recibo do Pix seja mandado por WhatsApp ou por e-mail para o Centro de Pastoral. Não precisa mandar para o e-mail do curso, tá bom? Porque a Joselene, que é a secretária do Centro de Pastoral, que organiza tudo isso, né? E depois ela nos passa o relatório. Uma outra coisa sobre a minha prova, né? Eu não passei a prova ainda porque eu vou fazer uma só. A minha prova vai ser um pouquinho mais extensa, vai ser quase um trabalhinho, né? E vocês vão ter mais tempo para fazer. Então, eu vou deixar mais para o final do curso, porque eu quero abordar um pouquinho mais do geral das matérias, né? Mas não fiquem angustiados com isso, porque não é para ninguém reprovar. Vão ser questões que vocês vão encontrar facilmente na apostila, algumas até de cunho um pouquinho pessoal, né? E a plataforma, a minha prova vai ficar aberta por mais tempo, né? Para poder preencher com calma. Se alguém tem mais alguma pergunta, pode fazer, tanto por voz ou pelo chat. Se não houver, aí não vai nem abrir a segunda sala. Posso fazer mais um? Rosa vai fazer mais uma pergunta, é isso, Rosa? Posso? Por favor. Pode sim. À vontade. Quando o padre Márcio nos falou sobre o profeta Oséias, apareceu lá uma situação que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se eu entendi bem do que é aquilo lá, né, que o profeta Oséias falava lá em idolatria, né, e um termo prostituição sagrada. Que é isso? Não entendi bem como que é. Eu escutei 2 vezes e não entendi. Aí eu queria saber melhor o que é. Obrigada. Eu vou começar a responder. Eu não sei se vai acabar o tempo da live, aí vai continuar na outra live a resposta, tá? Na outra sala. Mas a questão é a seguinte: a prostituição sagrada acontecia, era muito comum na antiguidade, até na época dos romanos, depois de Jesus, né? Que, por exemplo, uma mulher fazia um voto, uma promessa, e ela cumpria aquela promessa se prostituindo. Não se prostituindo para ganhar dinheiro, mas ela ia achar um homem e assim ela fazia esse voto dela. Uma herança disso, que chega na nossa cultura até hoje, é a figa, né? Sabe a história da figa? Não. Isso aqui era um gesto obsceno no mundo grego. E se colocava na casa de prostituição para indicar que ali tinha uma mulher pagando uma promessa dessa, então estava disponível e era gratuito. E se colocava como um sinal, né? E aí alguém achou que isso dava sorte, e hoje até nasce uma criança, vai lá, põe uma figuinha no... Né? E Oséias faz um jogo de palavras muito bonito quando você lê, que é o seguinte: a esposa dele, Gomer, era uma prostituta sagrada. Ela se deitava com outros homens para agradar os ídolos, os deuses falsos que eles tinham. E a experiência da infidelidade pessoal de Oséias é transmitida para a experiência de Deus, porque Deus ama o seu povo, dá tudo de bom para aquele povo, só que aquele povo é infiel a ele, né? É essa a questão da prostituição sagrada do profeta Oséias. A experiência pessoal do profeta reflete a experiência de Deus com o seu povo. Oi, Miro. Pois não, Oi, Aldo. Só queria fazer um comentário
a respeito daquela questão sobre os profetas vocacionados e não vocacionados, que eu fiquei pensando depois um pouquinho a respeito disso, né? Como é que ficava a cabeça do povo, né? Se vinha um profeta vocacionado e dizia uma coisa, que ia, por exemplo, contra o rei da época, e depois o rei tinha lá um não vocacionado que defendia o seu interesse e falava alguma coisa contrária, como é que ficava a cabeça da pessoa, né? Quem acreditar, né? Então, acho que fiquei pensando nisso, né? Como é que ficava o povo nessa situação, né? Porque acho que isso acontecia também, né? Eu ouvi. Sim. Está me ouvindo, Aguinaldo? Sim, estou ouvindo. Beleza. Olha, a questão é a seguinte, havia constantemente conflito. Muitas vezes, o profeta não vocacionado era, por exemplo, um sacerdote. No início do livro de Amós, você vê que foi mandado um sacerdote, o nome dele era Amazias, para falar para Amós, você vai embora, aqui é a terra do rei, você vai profetizar onde você quiser, menos aqui. E o Amós responde para ele, não, Deus me enviou, eu vou profetizar e ponto. Né? Então havia muito conflito forte. No alto do Monte Carmelo, por exemplo, Elias fez a proposta ao povo, olha, chega de mancar as pernas, ou seja, não quero ficar com o pé em cada barco, porque vocês têm que escolher qual é o Deus de verdade, é Javé ou Baal. O povo fica em silêncio porque eles não sabiam o que escolher, né? Então era essa luta mesmo, fora outras coisas. Jeremias, coitado, ele veio na época antes do exílio, ele foi um profeta da desgraça. Né? Ele sofreu muito porque ele falava, olha, o povo vai para o exílio se não se converter, e o povo não se convertia. Teve um dia, ele apanhou, ele foi jogado para morrer dentro do poço. Teve um dia que Deus mandou ele fazer um ato profético, que ele se vestisse com uma roupa de refugiado, abrisse uma brecha na muralha e fugisse, porque era isso que ia acontecer com o povo. Deram uma surra nele, perdeu até o rumo, coitado. Teve um dia que ele pôs uma canga de boi no pescoço para simbolizar que o povo ia carregar um jugo de escravidão. Foi lá o profeta do rei, quebrou a canga na meio. No outro dia ele foi lá com uma de aço para mostrar que não adiantava. E esse conflito era constante. Se parar para pensar, é até hoje. Até hoje nós temos aí os conflitos entre pessoas que falam realmente em nome de Deus e pessoas que falam em nome de outros deuses, do dinheiro, de tantas outras coisas, né, no mundo moderno. Hoje em dia é interessante que nós vivemos num país onde todo mundo é cristão e ao mesmo tempo parece que ninguém é cristão, né? Porque 90% da população do Brasil é cristão. No entanto, a violência, a fome, tantas coisas, né? Então, é necessário estar atento e discernir, né? E é por isso que a Bíblia vai falar depois, lá na carta de São Pedro, que nenhuma profecia deve estar sujeita à interpretação particular, né? Tem que buscar conhecer o sentido verdadeiro, profundo da palavra de Deus, porque tem muita gente anunciando qualquer coisa por aí e o povo cai, né? Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais ainda. Não, com certeza. Mas é a maneira como eu vejo, né? É difícil naquela época e continua sendo até hoje. Muito obrigado. Boa noite, padre. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom? Gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem. Gostaria de fazer uma pergunta. Agora pode falar. Gostaria de fazer uma pergunta que parece, assim, meio boba, mas a hora que eu fiz, estava fazendo o estudo, eu gostaria de perguntar, para eu não cair nesses 7 erros que a gente faz da leitura da Bíblia, eu tenho que fazer, assim, o correto que o senhor me indica aí, eu fazer a lectio divina, que é a leitura orante. É a maneira correta de ler a Bíblia é fazer a leitura orante? Sim. Pelo seguinte, eu já conheci, para dar um exemplo mais ou menos claro,
gente que defende com unhas e dentes que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra e não ao contrário, porque acho que isso está defendendo a fé católica, né? Então a primeira coisa é conhecer a fé com profundidade, né? Junto com a Bíblia a gente tem que ler o catecismo, tem que conhecer a doutrina da nossa igreja, tem que conhecer o posicionamento da igreja acerca das coisas difíceis, para evitar de fato um fanatismo que é muito comum na época de hoje. A leitura orante da Bíblia, ela nos mantém, eu gosto de entender da seguinte forma. O Eduardo ajudou a complementar aqui com a ideia das mesas, né, na celebração da missa, que nós temos a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico, que nós comungamos 2 vezes, porque tem a comunhão na palavra e a comunhão na Eucaristia. A leitura orante da Bíblia é uma adoração. Só que você adora não na Eucaristia, mas você adora o Deus que inspirou aquela palavra e que dirige aquela palavra até você. Aquela palavra é sagrada, porque ela é manifestação do desejo, da vontade, da sabedoria do próprio Deus. Então você se curvar diante dela, olhar para ela com amor e deixar-se iluminar pelo mistério do Cristo, que é a palavra viva, né? Então eu acho que a leitura orante, tenho certeza que a leitura orante da Bíblia é essencial. Só que ela também tem que ser complementada pelo estudo, né, pelo entendimento. A leitura orante, a clássica, ela vai ter os 4 passos, que é a leitura, você lê o texto com toda a devoção, com toda a atenção, voltar, saborear o texto, tentar repor ele de memória, ler de novo. Então, lê o texto com um L maiúsculo, né? O segundo passo, a meditação, que é você garimpar aquele texto. O que aquele texto tem? Aí você olha a nota de rodapé da sua Bíblia, você procura conhecer alguém que entende aquele texto para explicar para você qual sentido pode estar por trás disso e daquilo. Então, aprofundar interiormente, né? O terceiro passo, a oração. Uma vez que você leu o texto e buscou entendê-lo, o que aquele texto faz você pedir a Deus? Transformar aquele texto em uma oração para a sua vida. O que aquele texto te faz desejar diante de Deus? E pedir para Deus aquela graça. E o quarto passo é a contemplação, que é você fazer uma síntese de tudo. Agradecer a Deus porque Ele te deu aquele texto para ler, você meditou, você orou aquele texto e agora você se coloca diante dele, obrigado, Senhor, e olha tudo isso que Ele realizou em você através dessa palavra. Então a leitura, meditação, oração e contemplação são os 4 passos da leitura orante. Fantástico! Façam isso, procurem conhecer, pratiquem. Excelente, né? Santo Guido Cartucho, que foi quem desenvolveu os 4 passos, ele dizia assim: Jesus disse, batei e vos será aberto, pedi e receberás. Você bate na leitura e se abre na meditação. Você pede na oração e te é dado na contemplação, né? Então, os 4 passos para ler a Bíblia de maneira orante. Obrigado pela pergunta. Gostei muito. Obrigado, Padre Márcio. Maristela também, pergunta. O Newton, ele pede para que o senhor, Padre Márcio, explique um pouquinho mais do seguinte versículo da Sagrada Escritura, tirado da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre pronto a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Esse foi um dos temas da nossa primeira aula. Logo em seguida ele vai falar da interpretação também. Esse texto é o fundamento do nosso desejo de conhecer a Deus. A gente tem que buscar, né? O Eduardo citou, né? E depois aqui conversando no intervalo sobre
essa convivência que ele teve com pessoas evangélicas da pescaria. Há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa que falou: padre, eu trabalho numa linha de produção onde tem, não lembro se eram 16, 17 funcionários, só eu sou católico. Eu falei: parabéns, e ainda bem que você é um católico, que vem na missa, que confessa, porque se você fosse um católico tranqueira, todo mundo ia apontar e falar: ó, o católico, o que é, né? Você é o reflexo. Nós temos que buscar a razão da nossa fé, nós temos que saber no que nós acreditamos e por que acreditamos. O Eduardo aqui citou um tema espinhoso, que eles perguntaram, que era o purgatório, né? Por que nós acreditamos no purgatório? Pois é, boa pergunta. Você tem que ter essa curiosidade de pegar, estudar, ler, saber o que a igreja fala. Por isso que eu falei que além da Bíblia, a gente tem que ter o catecismo na mão, não tem jeito, né? A gente precisa usar o catecismo, aprender a usar ele como se fosse um dicionário mesmo. Você olha lá no índice o tema que você quer pesquisar, onde fala, vai lá, olha, lê, aprofunda, porque a gente tem que dar a razão da nossa fé. Por que a gente acredita nisso? Agora, uma questão que é muito interessante é que, quando a gente fala de apologética, tem gente que detesta essa palavra, apologética. Apologética é defesa, né? Significa defender. Como se usa no sentido muito comum, por exemplo, fazer apologia do uso de armas de fogo, apologia do uso de alguma droga. Quer dizer, você defende, querer dizer que aquilo é bom, né? A nossa apologia significa defender a nossa fé, né? É esse o sentido que a gente usa. Só que a apologia, com o tempo, criou um ranço. Um estigma, né? Um estigma de gente fanática. Gente fanática. Então eu tenho que estudar, porque a hora que o meu irmão evangélico perguntar, eu falo: dá pá, né? Jogo na cara dele. Olha como você está errado, você é um herege, você é isso, você é aquilo. E não é esse o sentido. Nós temos que estudar, em primeiro lugar, não é para o outro, é para mim mesmo. Eu tenho que entender, porque é a minha fé, eu professo, né? Quando chega o dia 2 de novembro, todos nós rezamos pelos nossos irmãos falecidos, não rezamos? Qual o sentido? Por que a gente reza, né? Por aqueles que já morreram. Qual que é o sentido da nossa oração? Nós pedimos a intercessão também, né? Das santas almas. Por quê? Né? Então a nossa igreja tem uma tradição tão linda, tão bonita, a gente não conhece. Então a primeira coisa, eu acho que é isso. Você tem que conhecer a sua fé, não para você brigar com quem não acredita, mas para você mesmo fundamentar a sua fé, saber como a sua igreja é bonita, no que ela se baseia, né? Os pilares dela, né? E a partir daí, você pode dizer para o seu irmão que tem uma outra fé: desculpa, mas eu não acredito nisso, porque a Bíblia também diz isso, isso e isso, a minha igreja na sua tradição ensina isso, isso e isso, né? E eu não preciso agredir ninguém, nem esbravejar com ninguém, né? Hoje a gente vive esse clima de polarização. A internet, infelizmente, uma das coisas ruins, a internet é excelente, se não fosse ela a gente não estava aqui agora. Mas uma das coisas ruins é que a internet também deu a voz para muitas pessoas idiotas. Gosta de seccionar, né? E que virou um conflito, ou você é meu a favor ou é contra mim. E isso é justamente contrário ao ensinamento cristão. O ensinamento cristão é você rezar pelos seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem, né? Então você tem que saber: meu irmão acredita errado. Ok. Acredita diferente de mim. Mas eu amo e respeito da mesma forma. Se ele me perguntar, eu vou dizer: eu acredito nisso por causa disso. Mas se você odiar, brigar com alguém, tiver raiva por causa da religião, significa que você errou em alguma coisa. Porque isso é contrário ao cristianismo. Lembra que os nossos mártires no início da fé davam a vida em louvor a Deus, né? Entregavam a vida, falavam: não, eu não nego Cristo, mas eu entrego a minha vida. Contestar, né? Rezavam por aqueles que estavam martirizando-os, né? Acho tão bonito o testemunho de Santa Maria Goretti, né? Patrona da juventude no mundo. Ela perdoou o cara que matou ela numa tentativa de estupro. A menina pura resistiu ao estupro, o cara foi tão brutal que ela morreu depois no hospital, mas ela perdoou o cara.
Então isso é a síntese do cristianismo. Se tiver ódio, se tiver rancor, se tiver... Erramos. Alguma coisa está errada. Né? É assim que eu interpreto essa passagem. Eu tenho uma questão também que eu até já falei isso na aula lá. Quando a gente ouve o questionamento dos nossos irmãos, onde está na Bíblia escrito tal coisa? Né? É justamente a filosofia do sola scriptura, de Lutero. Sim. Então, isso, se você vai aceitar responder, você está entrando numa seara que não é mais só sua. Você deixa de ser só católico e passa a entrar na... Então, assim, nós não estimulamos e não acreditamos que deve haver combate, deve haver animosidade. E eu acho que quanto mais a gente vai estudando, se aprofundando na leitura e na palavra de Deus, menos conflito a gente enxerga nas coisas. A gente vai tendo mais paciência, mais sabedoria, e às vezes, como eu fiz recentemente nessa situação, você se cala, né, para não haver uma contenda. Mas é preciso dizer, com muito carinho, com muito respeito, que eu acredito que existe uma tradição, um magistério e uma apostolicidade, ou seja, uma tradição apostólica que eu vou seguindo há 2000 anos. Então ela me diz que acontece isso, ela me diz que isso é assim, ela me diz que segue assim. Então eu acredito nela também, até porque ela veio antes da palavra, que você só acredita na palavra escrita. Então antes disso veio a igreja veio antes da palavra. Então isso fortalece, sim, mas ao mesmo tempo não busca ofender, porque você está respondendo de uma maneira amistosa, não é? E até caridosa, porque você permite que ele até pergunte mais coisas sem que ele se sinta ofendido com as suas respostas, porque você está transmitindo amor, transmitindo sabedoria que você tem de Deus e da palavra e da tradição. Só para fechar essa questão, né? Por exemplo, tem coisas na Bíblia que são muito claras, a gente chama isso de dicta probanda, é a palavra comprobatória. Por exemplo, do batismo, ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem discussão, Jesus falou, é assim. E tem outras coisas que são indicadas e a tradição consolida. Por exemplo, essa questão do purgatório, Jesus disse assim, aquele que, sabendo a palavra, sabendo a vontade do Pai, não a cumpriu, será chicoteado muitas vezes. Aquele que não a sabia será chicoteado poucas vezes. Então, denota um castigo maior ou menor. Se fosse apenas o castigo do inferno, seria igual para todo mundo. Tem uma outra passagem que fala, ele será entregue ao torturador e não sairá de lá até pagar o último centavo. Quer dizer, há uma outra instância que não é o inferno, porque ela é passageira. O inferno não acaba. São Paulo fala que alguns serão salvos, não diretamente, mas como que pelo fogo. É daí que vem a imagem do fogo do purgatório, né? Então há muitas indicações na Bíblia. E a tradição ao longo dos 2000 anos contemplou isso, interpretou e solidificou, né? Então não tem a palavra purgatório, mas a ideia do purgatório é bíblica, né? E normalmente todas essas nossas questões de fé são assim, né? Você não imagina que depois de 2000 anos de igreja, alguém veio e falou assim, vocês adoram a imagem. Nossa, eu mesmo nunca tinha visto, lá no Gênesis proíbe, ninguém me falou, né? Nossa, ao longo dos 2000 anos de igreja, será que ninguém leu aquela proibição aliás, no Êxodo 8, desculpa, falei Gênesis, né? Lógico que foi lido, foi refletido, foi estudado, depois se solidificou de uma certa forma, tem 1 milhão de argumentos, né? Então, a gente precisa conhecer esses argumentos, essa é a beleza da nossa teologia. Aí você dá um salto de alguns capítulos no mesmo livro, Deus manda Moisés fazer uma imagem da serpente, porque o povo começou a reclamar com Deus, reclamando do maná. Estamos enjoados dessa comida, né? Eles falam de uma maneira assim bem jocosa, e Deus fica pé da vida e fala, peraí, manda a serpente. Aí quem olhava para a imagem da serpente era curado. Sim. Ou seja, não é uma contradição da palavra de Deus. Na verdade,
que se interpreta, quer se interpretar de um texto. Sim. E só nele se estabelecer. Na tampa da arca, Deus pede Os para dois esculpir anjos? 2 anjos para colocar na tampa da arca onde está o mandamento que proíbe fazer imagem. Né? Então, o problema não é a imagem, o problema é a idolatria, fica óbvio, né? Mas, enfim, são as diferenças A doutrinárias. gente já superou isso. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Pelo chat, por voz, só habilitar o microfone. Bom, acho que podemos encerrar então. Da minha parte eu agradeço, né? Essa foi minha última live, foi uma experiência nova para mim fazer live. E peço desculpa por alguma falha. Agora a nossa comunicação vai se dar pela plataforma. Qualquer dúvida, coloquem lá, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, né? E a gente vai trabalhando, né, até o final do curso. E peço que reze por mim, por todos os sacerdotes, pelos professores, pelo Hudson e pelo Eduardo também, né? Em breve nós vamos estar com outros professores também na plataforma, pelo Padre Murilo, pelo Diácono Alex, que foram os nossos tecnólogos, né, para desenvolver tudo isso que a gente está usando agora. E nós vamos nos esforçar para melhorar cada vez mais, né? Para nós é muito importante, como eu falei, um feedback do curso, se vocês estão gostando, se a pedagogia está boa, se o material está bom, se a plataforma está funcionando, né? Então, podendo, nos deem esse feedback, né? Que é muito útil para nós. Que Deus abençoe a todos. Eu ia pedir ao Padre Murilo que encerre para nós. Então, eu fiz a abertura, né, a oração para iniciar. Que o Padre Murilo nos dê a bênção. Muito bem, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nesta noite. Mais uma vez, né, aprendendo um pouquinho mais sobre a Sagrada Escritura, sobre a doutrina da nossa igreja. Buscar o conhecimento é sempre muito importante. E que vocês possam aproveitar o máximo das aulas, né? Não apenas ver o vídeo, mas olhar, estudar, debruçar com os assuntos, né? Porque o que dá sentido ao nosso estudo é o aprofundamento. Nós passamos aqui de uma forma muito resumida alguns pontos, né? Mas as perguntas, o interesse, ir na fonte, na raiz, pega a Sagrada Escritura, pega o Catecismo da Igreja, se aprofunda no conhecimento, né? Isso é muito importante, muito valioso. Nós estamos aqui para solucionar, responder as questões, mas é muito mais valioso também cada um de nós, né? Nós como padres também, buscar os conhecimentos nas fontes, aquilo que o magistério, a doutrina, nos indica e nos coloca como verdade de fé. Tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que derrame a sua bênção sobre cada um de nós, pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre as nossas famílias, os nossos lares. Recorramos à Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção final, mais um recadinho do Diácono Alex aqui. Ele pediu para aqueles que puderem, se possível, abrir a câmera para nós tirarmos mais uma foto da nossa turma, ainda que estamos no modo virtual, mas registrar esse momento para a nossa diocese. Vamos lá, e logo em seguida já dou a bênção final. Olha ali, o Edson com a família ali, né? Muito bem. Muito bem, já foi tirada a foto então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre os vossos lares e famílias, a bênção de Deus. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa noite, fiquem na paz do Senhor, um excelente final de semana. Nos encontramos nas Santas Missas.